Pessoal, não tem jeito. A Transmissão Paulista se transformou sim numa máquina de pagar dividendos. A empresa no dia de ontem anunciou R$ 2,20 na forma de juros sobre capital próprio. Então, se você é acionista dessa empresa, você está tendo aqui um yield de 8,8% na cotação atual desse ativo. Tá? A gente está falando aqui de uma empresa que custa R$ 25 e vai te pagar um dividendo de R$ 2,20 por ação. Vale lembrar que a Transmissão Paulista estava na nossa planilha de valor desde junho de 2023. A gente tem mostrado que essa empresa tem diferenciais competitivos para você trazer para uma carteira de investimento de longo prazo. Então, quem é membro do canal já tinha aqui uma prévia da análise, principalmente considerando ali os pontos chaves mais importantes para você entender o modelo de negócio dessa empresa. Então, nesse vídeo eu vou trazer uma análise um pouco mais atualizada e a gente vai ver por que essa empresa ela consegue não só proteger o seu patrimônio da inflação, mas também entregar uma taxa de retorno muito acima da média. Então, quando a gente pega aqui o histórico de retorno da Transmissão Paulista desde dezembro de 2012 até junho de 2023, a empresa gerou um retorno anual de 18,5%. Pessoal, só investir nessa ação você já teria batido vários fundos de ações do mercado, né? Uma simples ação do setor elétrico, mas por que isso acontece? Por que ela tem essa rentabilidade tão estável? É isso que eu vou explicar para vocês nesse vídeo. A gente vai ver também por que o Barsi considera essa ação excelente para uma carteira previdenciária e se nesse preço de R$ 24 ou R$ 25 ela ainda estaria interessante para aportes. E eu vou trazer por fim o valuation para a gente saber se tem margem de segurança para fazer compras nessa ação atualmente, tá? Principalmente considerando aí os bons dividendos que ela tem gerado. Galera, lembrando sempre que nada nesse canal é recomendação de compra ou venda de ativos. A minha intenção é trazer para você conteúdo de valor, informações relevantes para auxiliar a sua análise e você conseguir caminhar com as suas próprias pernas no mundo dos investimentos. Se esse vídeo te ajudar, eu peço que você fortaleça aqui o meu trabalho. Deixe aí o seu like, um comentário também para a gente ganhar visibilidade e compartilhe esse vídeo em outras plataformas que você me ajuda a divulgar meu canal. Galera, se tem um cara que eu respeito bastante no mercado financeiro, esse cara é o Luiz Barsi. O cara tem histórico impecável, um investidor de alto padrão, que olha muito mais para o investimento de longo prazo, então não tem muita especulação com o grande Barsi. Ele compra ações que vão gerar sustentabilidade e dividendos crescentes no longo prazo. E o que esse camarada tem para falar para a gente a respeito aqui da Transmissão Paulista? Agora que, por exemplo, que a TRPL anunciou esse dividendo, o senhor acha que é uma opção para o momento? Acho que esses R$ 23, R$ 24 que está agora ainda é uma boa opção, né? Eu acho que sim. Eu acho que também. sim. Melhor que A Taesa, né? TRPL também é uma empresa que tem sido alvo de locações, não é isso? Então, todas elas estão sujeitas a isso. Galera, e como o Barsi destacou muito bem, a Transmissão Paulista tem sim sido alvo de locação, tá? Então, quando você vê uma ação com altas taxas de aluguel aqui, significa que o mercado está apostando na queda nesse ativo, tá? Então, o mercado está apostando contra essa ação. Agora eu vou falar para vocês. O investidor de curto prazo, especulador, tático, ele vai tentar pegar as flutuações de curto prazo do mercado. O nosso jogo aqui é totalmente diferente, pessoal. A gente está buscando perenidade a longo prazo. E por que a Transmissão Paulista ela geraria para sua carteira esse nível de perenidade? Para começo de conversa, a empresa trabalha no filé mignon do setor elétrico, tá? Então, os três principais segmentos do setor elétrico é a geração, transmissão e distribuição. A distribuição acaba sendo muito exposta, pessoal, ao risco da inadimplência, né? O cliente não pagar a conta de energia, ela vai ter que assumir esse prejuízo. E o segmento de geração acaba sendo muito exposto aos riscos hidrológicos. A gente viu ali em 2019, principalmente a Engie sofrendo bastante com o risco hidrológico, né? Poucas chuvas e com isso a geradora tem os seus resultados muito afetados. O segmento de transmissão não, pessoal, porque a empresa de transmissão ela só precisa construir a torre e manter essa torre operante. Ela vai ganhar pela disponibilidade das torres e as receitas do setor de transmissão têm dois pontos muito importantes que acabam protegendo muitas empresas desse setor, tá? O primeiro deles é o fato desses contratos serem aí de longuíssimo prazo, né? Normalmente são contratos aí de 30 anos, isso gera uma previsibilidade muito boa para receitas, permite que a empresa contrate mais dívida e faça uma alocação eficiente de capital. E o segundo ponto que é muito favorável para esse setor é que todas as receitas são reajustadas aqui pelo IPCA, que é o Índice de Preço do Consumidor amplo. Então, quando você investe numa empresa como a Transmissão Paulista, você está trazendo perenidade para sua carteira e também blindando o seu patrimônio contra a inflação, porque mesmo num ano onde a inflação dispare, ela vai conseguir incorporar essa alta da inflação nas receitas e repassar para você na forma de dividendos.
Então perceba você, pessoal, que a gente está falando aqui de um modelo de negócios muito sólido, muito eficiente a longo prazo. Não é à toa que várias empresas que não eram do setor de transmissão estão migrando agora para esse segmento, como a Engie vem participando de leilões de transmissão, temos também ali a Energias do Brasil tentando pegar alguns ativos de transmissão nesses últimos leilões e também a Neo Energia. Então as empresas estão migrando em massa para esse setor que acaba trazendo muita perenidade para o seu modelo de negócio, né? Já a Transmissão Paulista atua exclusivamente no setor de transmissão e ela tem feito um excelente trabalho nos últimos anos. Galera, como a ISA é uma empresa multinacional que já trabalha muitas décadas no setor de transmissão, ela vai desenvolvendo novas tecnologias, um conhecimento muito mais apurado que permite que a empresa tenha maior eficiência que as suas concorrentes, né? Então a gente está falando aqui de uma empresa que possui muitas vantagens, né? A primeira delas, como eu mostrei para vocês, é uma empresa que tem receitas previsíveis e blindadas contra a inflação. A gente viu lá no reajuste das receitas de longo prazo. O segundo ponto aqui é que a empresa tem buscado sempre crescimento consistente e rentável. Então a empresa foca numa taxa interna de retorno de 2 dígitos desde 2017, tá? Isso é muito importante porque não basta você simplesmente participar de leilões de transmissão, você tem que arrematar projetos que vão trazer de fato rentabilidade para o capital investido. O terceiro ponto, que é o mais interessante da análise, é o fato da empresa ter um alto nível de eficiência na construção e operação dos projetos. Então a ISA entrega lá as torres de transmissão com antecipação média de 10 meses e um saving médio de 34% no CAPEX. Significa que ela consegue uma economia de custos aqui de 34% e essa diferença acaba se transformando em rentabilidade maior para você que é acionista da empresa. Por fim, nós temos aqui a cereja do bolo, que é um payout sustentável de 75% do lucro líquido regulatório. Isso aqui mostra compromisso por parte da empresa com o seu acionista, com o seu investidor. Isso é muito bom porque remunera o investidor e isso no longo prazo, pessoal, gera um retorno impressionante. Agora um ponto de atenção para você que realiza a análise dessa empresa, principalmente para você que é investidor iniciante, tá? É interessante que a empresa pague em cima do lucro líquido regulatório. Empresas do setor de transmissão, pessoal, vão apresentar o seu resultado através de duas formas. A primeira delas é o IFRS, que é o modelo padrão utilizado aí pela maioria das empresas de bolsa de valores. Porém, o modelo que melhor reflete a geração de caixa das empresas do setor de transmissão é o modelo regulatório. Então, ao analisar empresas do setor de transmissão, como a Alupar, a Taesa e até mesmo a Transmissão Paulista, leve em consideração muito mais aqui, pessoal, o EBITDA regulatório para saber se a empresa está performando bem financeiramente. Galera, então quando você pega lá R$25 e compra uma ação da Transmissão Paulista, você está investindo numa empresa que tem um histórico sólido de geração de valor para os seus acionistas. A gente está falando aqui, pessoal, de uma empresa que trabalha com uma margem líquida na casa dos 40%. Isso aqui é a síntese da eficiência de um ativo, tá? Porque a conversão da receita bruta em lucro líquido. Quanto maior essa margem, mais eficiente é a empresa. E por que essa margem líquida é tão elevada da Transmissão Paulista? Primeiro porque a gente está falando de um segmento muito rentável e muito perene, que é o segmento de transmissão. Então as empresas de transmissão, elas têm uma margem líquida historicamente elevada. E o outro ponto aqui, pessoal, é que a empresa ela tem um histórico sólido na execução de projetos, né? Então ela faz uma alocação diligente de capital, ela vai investir naquilo que gere altas taxas de retorno, ampliando seu portfólio ali de concessões a longo prazo. Então, desde 2019, participando ativamente dos leilões e conseguindo aumentar cada vez mais a sua RAP, a sua receita anual permitida. E no último leilão de transmissão de 2023, a Transmissão Paulista arrematou a maior quantidade de lotes e esses lotes vão se traduzir numa extensão de 1.615 quilômetros em linhas de transmissão, tá? Então, foi a empresa que mais arrematou lotes no último leilão. Perceba como a empresa é ativa nos leilões de transmissão. Isso vai se desdobrar, pessoal, no investimento de 5,5 bilhões. Ela vai ter que passar aí 2 anos investindo, porém, ela vai ter uma receita anual permitida de 510 milhões. Lembre-se, pessoal, que essa receita é ao longo de 30 anos. Então, geração de valor a longo prazo, né? A gente sabe que isso aqui vai se traduzir em maiores dividendos lá na frente. Então aqui você tem uma empresa que está focada em crescimento, olhando as melhores oportunidades dos leilões, participando ativamente, uma empresa que tem rentabilidade e gera valor de maneira sustentável a longo prazo. A gente está falando de uma empresa do setor de transmissão, ou seja, uma forte geração de caixa, uma empresa que tem um alto nível de eficiência operacional. A gente viu que ela entrega os projetos com 10 meses de antecedência e com economia de custos de 34%.
e uma empresa que paga aqui 75% do seu lucro líquido regulatório para o investidor na forma de dividendos. Então a gente está falando aqui de uma máquina de gerar valor para você a longo prazo, principalmente se você tem o viés previdenciário, né? Você quer casar com a ação e carregar ao longo de décadas. Essa é uma ação quase que obrigatória para uma carteira de dividendos de longo prazo, conforme o próprio Barsi disse. Galera, agora será que nessa faixa dos R$25 está valendo a pena realizar aportes aqui na Transmissão Paulista? Bom, vamos fazer aqui o valuation no modelo de Graham para saber qual seria o valor justo desse ativo com base em premissas fundamentalistas, né? Quais são essas premissas? Primeiro aqui a gente vai pegar o lucro por ação dessa empresa dos últimos 12 meses. Então a Transmissão Paulista entregou para os investidores um lucro por ação de R$ 3,59. Então vamos alimentar aqui a nossa planilha de valuation. Vamos pegar agora o valor patrimonial da Transmissão Paulista, né? Baseado aqui no patrimônio líquido da empresa, pessoal. Então cada ação da Transmissão Paulista deveria valer algo na faixa dos R$ 27,28. Vamos alimentar aqui a nossa planilha também. E agora, pessoal, a gente vai pegar o preço sobre lucro histórico e o PVP histórico para saber quanto que o mercado costumava pagar para ser sócio dessa empresa aí nos últimos 10 anos. Pessoal, a gente percebe que existe aqui uma clara distorção no PL, então a gente vai ter que arbitrar esse preço sobre lucro. Eu vou colocar aqui um PL de 10 porque a gente está falando de uma empresa que possui elevados níveis de qualidade, né, forte geração de caixa, e um PL de 10 ainda é barato para a gente ser sócio dessa empresa. Vamos pegar agora o preço sobre valor patrimonial histórico, né? Então, historicamente, o mercado paga algo em torno de 1,15 vezes preço sobre valor patrimonial. Vamos alimentar aqui também a nossa planilha. E no final das contas, pessoal, o valor justo da Transmissão Paulista, de acordo com as premissas fundamentalistas de Benjamin Graham, é R$ 33,56. Então, comprando a R$ 25, você ainda tem uma margem de segurança de 33%, né? Então, existe um upside tanto na valorização do ativo, quanto também na distribuição dos proventos, né? Uma empresa que paga aqui 75% do seu lucro líquido regulatório. Se você quer ter acesso a essa planilha de valuation, te convido a assinar o clube de membros. Por apenas R$ 2,99 você vai ter acesso a muito conteúdo exclusivo, além da nossa planilha de valor que traz a síntese da análise de ativos de qualidade, que eu acredito que são grandes oportunidades para uma carteira de investimentos de longo prazo. Para você que assistiu até aqui, meu muito obrigado. Deixe aí o seu like, um comentário para a gente ganhar visibilidade e até o próximo vídeo.